Vou complementar. O eleitor brasileiro vai eleger pelo menos 300 parasitas e vagabundos. Como eu sou um democrata, eu vou ter que compor, não com um bandido nomeado por um membro do PP. Mas você vai compor ou ceder? Compor. Ceder na vida faz parte de negociações. Se eu fizer uma negociação republicana, ceder faz parte. O que eu não farei são negociações não republicanas. E esses são os limites impostos por um candidato que venceu com essa agenda. Agora, as pessoas vão eleger um candidato a... Eu queria começar perguntando das propostas desse plano de governo que o senhor já entregou ao TSE. Tem uma série ali de informações, de planejamento. O senhor fala na PEC da regra fiscal, da nova regra fiscal, mudança na lei penal, mudanças ali em programas sociais. Mas o senhor se coloca como um candidato antissistema. Acompanho muito as falas do senhor, você já falou, já chamou o Centrão de vagabundo, de parasita. E o senhor sabe exatamente como funciona uma PEC, né? Assim, precisa de apoio, precisa de muito voto. Como é que o senhor pretende fazer isso? Sadi, eu aceito a alcunha do antissistema no sentido de que eu não participo do grande jogo e seus vícios. Mas eu entendo o funcionamento da fábrica de salsichas, que é o Congresso Nacional. Durante o impeachment da Dilma Rousseff, eu organizei manifestações de rua, eu participei do próprio comitê do impeachment, a gente tem parlamentares no Congresso que aprovam projetos, mesmo sendo oposição aos governos. O caso do Kim é o mais emblemático, ele foi oposição ao governo Bolsonaro e aprovava projetos e relatorias. E mesma coisa agora no governo do Lula, em que ele também é oposição. Existe um momento de você, assim como existe um momento de eu ser o Renan militante do MBL, existe um momento de eu ser o Renan o presidente no Partido Missão. E existe um momento também dos candidatos, dos partidos adversários se agredirem mutuamente e apontarem os problemas, e o momento deles sentarem na mesa para poder discutir projetos. Mesmo com as diferenças postas, chamando os membros do Centrão, que são parasitas, olha, há um momento de chamar de parasita, é o momento de chamar o parasita para a mesa, e ele me chamar de responsável, do que ele quiser chamar, e colocar as diferenças e a gente começar a tratar dos projetos. Eu acho que a função da democracia é justamente essa. É a gente sentar, e o parlamento e as instituições entregam essas possibilidades. É sentar, colocar os projetos, aí eu tenho a obrigação de trazer os projetos e com base nisso discutir. Mas eu sei da dificuldade, e a dificuldade está para todos, mas o que eu sinto, e não quero me estender nessa pergunta, mas ela é muito importante, que era sobre governabilidade num país que vive em crise. O que eu sinto é que quando você tem um presidente que tem vontade de realizar algo, que ele tem um plano, mesmo quando ele não é bem aprovado, ou quando ele tem dificuldade de construir maioria, e eu posso dar um exemplo, Fernando Henrique no segundo mandato, ou Michel Temer com seus 3, 4% de aprovação, quando você tem agenda, você mesmo assim consegue compor. E aí, governos que não têm agenda, e aí a gente pode pegar o governo do Bolsonaro, que ele chegou lá sem meio que saber o que ia fazer, e em grande medida o governo Lula, que não tinha muito a propor, eles passam meio que andando de lado. Então, a ambição é querer fazer algo e lutar para realizar. Um ponto bastante relevante da sua proposta é a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, antes mesmo da sua posse, caso o senhor se eleja. É uma proposta muito ambiciosa e de histórica dificuldade de aprovação em diferentes composições do Congresso Nacional. Uma aprovação dessa monta requer o Centrão, que a lógica da política brasileira é de manutenção do Centrão como grupo político no Congresso Nacional, exatamente. Mas aí eu quero ver qual é a viabilidade de passar essa proposta ambiciosa. E aí, com base no que o senhor já disse em outros momentos, ou cerca de 1 ano e meio atrás, o senhor já disse o seguinte: o Centrão é o verdadeiro inimigo. Mas esse não é nem o ponto, porque o senhor já respondeu para a Sadi o que o senhor pensa do Centrão. O ponto é que, numa fala de 1 ano e meio atrás, o senhor reconheceu a dificuldade de passar reformas de peso, dizendo basicamente o seguinte: toda reforma no Brasil tem que ser minorada, ou seja, ela precisa ser desidratada para poder passar, para acomodar os interesses do Centrão. No fim do dia, é uma máquina viciada que impede o presidente de governar. Os cortes todos não me parecem possíveis sem uma gigantesca reforma constitucional. Visto que eles não vão mudar as regras do jogo que os beneficiam, eu lhe pergunto, como é que o senhor vai fazer para aprovar uma PEC que mexe em tudo, a gente vai tratar disso mais na frente, mexe em tudo, de benefício social a tantos outros pontos, com esse Centrão? De maneira clara. Antes da posse. Antes da posse, a gente tem que passá-la como PEC da transição. Você está se referindo à PEC, Natuza, que o Kim já protocolou junto com o Pedro Paulo e mais um outro deputado federal, e está no processo de coleta de assinaturas. Eu adoraria passar ela integralmente, entendendo que, como eu mesmo disse, você fez uma citação minha, que ela tende a ser minorada diante de pressões parlamentares, de bancadas ali durante esse período da transição.
E eu entendo também que, se for o caso, eu precisaria passar pedaço dessa PEC. Por exemplo, desvinculações e desindexações, que são temas que foram interditados e colocados de lado pelos meus adversários nessa eleição. Eu não vejo, por exemplo, o Flávio falar em uma reforma fiscal baseada no corte de despesa, e ele está falando, inclusive, em reforma fiscal baseada no aumento de receita. Você está falando de desindexação, só para a gente colocar todo mundo na mesma página, é recurso desvinculado para saúde e educação. Não, essas são as desvinculações. Das receitas. Isso. É uma desvinculação das receitas, e a desindexação é do valor do salário mínimo, o aumento do salário mínimo, indexando o aumento da aposentadoria e do BPC. Porque isso acaba gerando não apenas pressão sobre o aumento de juros, porque aumenta a dívida, e a dívida aumentando, se aumenta os juros, o seu dinheiro desvaloriza, a desvalorização do dinheiro gera menos poder de compra, que é o famoso, e a minha grande crítica, você dá com uma mão para o aposentado ou para um beneficiário e tira com a outra, que é o que as pessoas sentem. Hoje você indexa e, ao mesmo tempo, as pessoas sentem que o poder de compra delas diminui. Esta impressão, somada ao drama fiscal que a gente vem passando, precisa ser respondida agora. E por quê? Para o próximo presidente governar, tem que haver um clima de confiança de que o Brasil será capaz de arcar com seus compromissos, com suas dívidas, e que você vai ter um controle fiscal tal que a curva de juros no longo prazo comece a alterar, o Banco Central, sem ser na marretada, comece a alterar os juros numa tendência de queda. Isso tem uma pressão também orçamentária, e aí você consegue tocar as outras políticas, que também são políticas de corte de despesa, que estão inseridas naquela PEC, e somadas à reforma de competitividade, o que vai gerar um efeito de crescimento na economia, que é o que a gente pretende ter. Candidato, eu queria entender, porque eu faço essa cobertura de Congresso há muito tempo, e eu sei da dificuldade que eu vejo das articulações para você aprovar um projeto como esse, uma proposta como essa. O senhor falou que a PEC está protocolada. As informações que a gente tem levantadas junto à Câmara é de que ela não está protocolada, essa do Kim. Tem um número mínimo de assinaturas, o senhor sabe disso. Então, o senhor disse ontem, inclusive, numa entrevista para o Antagonista, que não é nem para esperar a posse, é para já no dia seguinte do segundo turno. Eu estava assistindo. Mas como é que vai fazer isso? Compondo. Mas não está nem protocolada. Não, assim, você... Tem 61 de 171. Você faz o número de coleta de assinaturas. Com as assinaturas que você obtenha, você faz o Mas protocolo de formal para gerar novembro a o número. dezembro. Sim, você tem que correr com isso. Ou você separa dois elementos que eu citei, as desvinculações e as desindexações, você separa e você entra com um projeto específico. Aí vai depender da correlação de forças que a gente estabelecer após a vitória. O elemento central eu sou o único pré-candidato que está indo para as eleições... Candidato agora, que está indo para as eleições falando que vai fazer isso. Se eu vencer a eleição, é uma questão lógica. Significa que eu venci a eleição com essa agenda. Se eu venci com a eleição, com essa agenda, e com as expectativas futuras de mercado, de que, caso essas medidas não passem, o Brasil quebra, até o Centrão, e aí em conversas com membros do Centrão, vocês são jornalistas experientes e conhecem, todo mundo sabe que a rota nossa é de colisão fiscal. Há um problema fiscal que está se aproximando cada vez mais. O carrapato sabe que o boi não pode morrer. E eles sabem que, em alguma medida, reformas terão que passar. Na transição é o melhor momento. Na transição, eu posso negociar com deputados e senadores que perderam suas respectivas eleições. Eu posso fazer, durante o processo de composição de governo, em que, eu estou num momento de alta, são os famosos 6 primeiros meses. Mas então o senhor sabe que não dá para governar sem o Centrão. Mas eu tenho certeza disso. Você não verá um discurso de molecagem no sentido de, não, eu vou governar. É impossível. Até porque o nosso modelo democrático, pós-88, ele é uma mistura de parlamentarismo com presidencialismo. Então, eu não apenas eu falo que eu terei que governar com eles, eu terei que compor governo com eles, eu terei que compor ministeriado. O que eu vou precisar fazer é estabelecer as regras para isso. Isso é inegável. E tem mais um elemento que a gente vai precisar fazer. Mas então o senhor está admitindo, nesse caso, que o senhor vai governar com palavras suas, parasitas, vagabundos. Sim, o eleitor, vou complementar, o eleitor brasileiro vai eleger pelo menos 300 parasitas e vagabundos. Como eu sou um democrata, eu vou ter que compor, não com um bandido nomeado por um membro do PP. Mas o senhor vai compor ou ceder? Compor. Ceder na vida faz parte de negociações. Se eu fizer uma negociação republicana, ceder faz parte. O que eu não farei são negociações não republicanas. E esses são os limites impostos por um candidato que venceu com essa agenda. Agora, as pessoas vão eleger um candidato a presidente, não um showman ou um cara que vai fazer um statement anti-sistema. Não é possível fazer um statement ou uma declaração, sou o candidato de sistema que vou governar sozinho. Não dá, o Brasil está quebrado. Não dá, assim, a gente só falou agora da parte fiscal que precisa passar. Tem muitos outros elementos que a gente precisa resgatar em termos de nação que vão precisar de maioria no Congresso. Maioria para PL e para PEC. Então eu já aviso para o eleitor, eu já venho avisando nos meus comícios, nos meus eventos. Eu vou ter que conversar, eu vou ter que negociar e compor com membros deste parlamento, desses partidos, que vão para a eleição mais corrupta da história brasileira.